A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kisse e neste vídeo eu gostaria de estar falando sobre o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Tenho certeza que você deve ter algum desse exemplar, um exemplar na sua casa, um ou mais exemplar na sua casa, recebido nas escolas ou no hospital, nos presídios, por meio dos Gideões Internacionais ou pelas suas esposas, são auxiliares. E gostaria de estar chamando a sua atenção para tudo aquilo que está contido neste livro. Primeiro, você pode perceber que no início aparece sobre os Gideões Internacionais, sobre a história dos Gideões Internacionais e sobre a necessidade de distribuir a palavra de Deus e a necessidade da palavra de Deus que nós temos para a nossa alma. Aí logo depois diz assim, como encontrar auxílio quando você está agradecido, quando você se sente desprezado, quando você se sente longe de casa. Tem vários motivos, vários versículos separados aqui, que você poderá ler e relacionado com algum problema. Pessoas jovens e até adultos iam se suicidar, aí eles abriram o Novo Testamento nesta página e identificaram seus problemas e identificaram também os versículos relacionados com seus problemas e eles então preferiram a vida e não a morte. Logo depois vocês têm uns versículos aqui, uma outra parte que fala sobre ensinamentos sobre alguns problemas da vida. Todos nós temos problemas e aqui é identificado alguns versículos sobre cada um dos problemas. Quando você se sentir sozinho, separado, divorciado, enfim, vários problemas. Localize esses versículos, leia-os e o Senhor e Deus, como o meu Pai e como o seu Pai, vai estar falando ao seu coração, vai estar te dando direção, vai estar te dando orientação, vai estar consolando o seu coração. Logo no final, fala sobre o amor de Deus. Deus te ama. Aí aparece o primeiro versículo aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você pode colocar assim, o meu nome é Paulo, então Deus amou Paulo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu creio, não pereço, mas tenha a vida eterna. Coloque o seu nome no lugar de mundo, né? E fala sobre, e então cita todos esses versículos, que é para você. O mundo é você, são as pessoas. Deus te ama muito, a ponto de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em seu lugar, em meu lugar. Aqui fala também que todos nós somos pecadores, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E então nós todos somos pecadores. E ainda fala sobre o remédio de Deus para o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí tem esses versículos que falam em Romanos 6:23. E ainda mais diz assim, mas a todos quantos o receberam quem? Jesus. Deus deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Então nós precisamos receber ao Senhor Jesus para que nós possamos ser filhos de Deus. Então ainda mais, uma outra parte aqui sobre o plano de salvação. Todos podem ser salvos. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor Jesus, nesse dia, neste momento, está batendo a sua porta, no seu coração. Se você está com a chave, se você abrir a porta, ele vai entrar no seu coração, vai cear com você e você com ele. Isto é, você vai ter comunhão com ele e ele vai ter comunhão contigo. E ainda mais diz assim, porque todos podem ser salvos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São versículos que estão aqui nesta página.
E aí, se você entendeu, se você compreendeu o plano de Deus, o amor de Deus para com a sua vida, então você faça uma oração de decisão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, o aceita como Salvador da sua alma, como único e suficiente Salvador da sua alma e também Senhor da sua vida. E então esses são versículos e coloque seu nome, coloque também a data que você então você aceitou o Senhor Jesus, você entregou os seus caminhos ao Senhor Jesus. E aí você procura uma igreja onde prega-se a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, com pureza, não com pureza como realmente ela é. Procure uma igreja, é necessário que você então esteja congregando numa igreja, buscando ao Senhor, junto com outros irmãos, com outras ovelhas que tem um único pastor, que é Jesus Cristo, e que tem assim também, você venha crescer na graça, no conhecimento, junto com esses irmãos que amam Jesus. Você é ovelha de Jesus e ovelha anda com ovelha. E uma outra coisa importante é que você leia a palavra, medite na palavra todos os dias, a palavra de Deus, o evangelho todos os dias. E eu sempre oriento as pessoas a estarem lendo primeiramente o evangelho de Lucas. Por que o evangelho de Lucas? Porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito por 40 autores. E dentre esses 40 autores, o evangelho de Lucas foi escrito por uma única pessoa que não é nem do povo de Israel, nem do povo judeu. E ele escreve de uma forma clara, uma forma fácil de entender, simples, a ponto de até uma criança poder entender. Então aqui o evangelho de Lucas é muito gostoso de ler, fala sobre Jesus, os pais de Jesus, os tios de Jesus, os primos de Jesus, toda a família de Jesus. E fala também sobre Jesus, o que aconteceu com Jesus aos 12 anos de idade. Então é muito gostoso você estar lendo o livro de Lucas. Eu oriento você a ler várias vezes o livro de Lucas, depois você lê o livro de João, depois volta e leia Mateus, Marcos, leia várias vezes os 4 evangelhos para você entender quem é Jesus. O retrato de Jesus está nos 4 evangelhos. Depois que você ler, entender, compreender quem é Jesus na sua vida, o que ele veio fazer, qual o propósito pelo qual ele veio a este mundo, ele se tornou carne, aí depois que você entender, você leia então a partir de Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, as outras cartas, Apocalipse, leia também várias vezes. Quando você entender muito bem o Novo Testamento, aí você leia o Antigo Testamento. Então é importante você ler, meditar, mas sobretudo praticar o que está escrito. Sabe por quê? Porque Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os vendavais, vieram as enchentes e bateram sobre aquela casa e nada aconteceu. Aquela casa continuou inabalável. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, vieram os vendavais, vieram as enchentes e bateu sobre aquela casa e grande foi a sua queda. Então devemos estar lendo, devemos estar meditando e devemos estar praticando a palavra do Senhor Jesus. Então isso que é muito importante. Então leia, medite e pratique. E Deus vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, vai te usar muito poderosamente neste mundo, enquanto você está aqui, neste mundo, vivendo aqui, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor Jesus abençoe também a tudo quanto você administra como um fiel mordomo do Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde. Amém.